Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelas redes sociais, YouTube, Instagram, sejam todos bem-vindos e vamos à nossa reflexão de hoje. Bom, só para vocês terem, recapitulando, na noite de Maria, Mãe de Deus, o padre falou um pouco sobre vocês, relacionado aos concílios da igreja, Tanto o primeiro concílio que aconteceu por conta de uma dúvida entre os apóstolos, se evangelizava ou não os pagãos, ou só era para os judeus e tudo mais. Lembra que o padre falou disso? Então, hoje, a segunda leitura de hoje está falando sobre isso, Bom, padre, só para recapitular aqui, para dar uma informação a mais, a carta aos Efésios, então, ela acontece depois do primeiro concílio da igreja. Mas os mosquitinhos, tá chato, gente do céu. Vamos lá. Então, São Paulo, ele vai ser então, ele era judeu, convicto, se converteu, depois de ter uma queda do cavalo, onde ele ouviu Jesus perguntar por que ele perseguia Jesus, e todos nós conhecemos a história de São Paulo. E São Paulo, então, a partir disso, começou a evangelizar os pagãos, os gentios. Mas Pedro falou que não podia. E aí, então, a carta aos Efésios já tinha tomado a decisão de que todos seriam evangelizados, todos. E aí São Paulo escreve dessa forma, gente, ali no versículo 5 em diante. Esse mistério, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus, por meio do Evangelho. Então daqui para frente, os pagãos podem ser evangelizados e todos aqueles que se converterem sim encontrarão a salvação de Jesus Cristo. Fechamos esse parênteses e vamos à nossa reflexão de hoje. O evangelho de hoje apresenta para nós três homens magos, pessoas que não professam a fé judaica. Por que o padre já está falando desse assunto? Porque, gente, quem esperava o Salvador eram os judeus. É por isso que teve todo esse embate de evangeliza os pagãos ou não evangeliza. Porque quem espera o Salvador são os judeus. As outras religiões ou culturas, ou melhor, as outras culturas, ninguém esperava Salvador. Ninguém, era somente os judeus. Então como vai falar de um Salvador se o povo não espera Salvador algum? Não era assim? Então era essa a questão chave. Os magos não faziam parte do povo que acreditava no Salvador. Não faziam parte. Eles eram de outra cultura, mas aquelas pessoas que, com a graça de Deus, que estavam seguindo essa cultura, mas de olho na cultura alheia. Então os magos, ou de olho na cultura alheia, eles acabaram tendo o seu encontro com Deus. Um encontro muito aprimorado, porque agora eles seguem uma estrela, que era o sinal do nascimento do Salvador, do rei, do grande rei. Imagina, gente, magos não acreditam, agora acreditam, E agora seguem uma estrela. Por que então que a Epifania do Senhor chama-se essa festa, manifestação? Porque justamente, qual a manifestação de Deus para aqueles homens? A estrela. A estrela era a manifestação de que nascera o rei dos judeus, aquele que viria para salvar a todos. E aí então eles começam a seguir a estrela e param então, nós vimos aí do lado de Belém, está lá em Jerusalém, está próximo um lugar do outro, são próximos 8 quilômetros, muito perto. E eles então vão ao encontro. Primeiro falam com Herodes. Herodes é rei, lembra? É o rei. É o grande rei. O domínio dele não podia ser agora outro rei. Como que agora aparece outro rei? Está perturbando esses mosquitos, gente. Meu Deus, eles perseguem. Eu vou para lá e eles vão estar junto. Eles vão para cá, Vou converter. Será que já são convertidos, gente? Eu acho que já são convertidos, seguindo o padre, Para seguir Jesus, não é o padre, tá bom? Então, os judeus, eles esperavam. É importante a gente frisar isso dos magos, porque aí vem uma chave de reflexão para o dia de hoje. Nós podemos pensar assim, muita gente vem na igreja pensando dessa forma: eu preciso ver para crer. O velho Santo Tomé, eu preciso ver para crer. Mas na verdade não é esse o fato. Para nós cristãos, nós precisamos crer para ver. Porque se você não acredita,
Você vai ver manifestações de Deus e nunca vai saber que é manifestação. Você não acredita. Então eu preciso crer antes para ver depois. Não ver antes para crer depois. Nós seguimos então essa linha de raciocínio porque os magos fizeram isso. Os magos, de olho na cultura alheia, os magos já de alguma forma estavam a caminho, seguindo tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento falavam. Tanto que olhar para uma estrela, uma manifestação do nosso Deus, para eles foi natural. Então quer dizer, quem pode ver uma manifestação de Deus assim tão clara, do nosso Deus? Aqueles que já estão abertos a acreditar. Se eles não acreditassem, podia brilhar estrela, uma estrela, outra, que jamais iam querer seguir essa estrela. Jamais. Da terra dos 3 reis magos, gente, até Belém, é muito longe. Então jamais eles fariam isso. Então quer dizer, eles já acreditavam. E aí então foram atrás do Salvador. Foram perseguir, atrás, perseguir no sentido bom, de aquele que que tinha nascido e que seria o novo rei, o Salvador de toda a humanidade. Para nós então fica importante essa primeira mensagem. É necessário eu crer antes de ver. Antes de ver. E Deus está se manifestando na nossa vida sempre. Se eu perguntasse para vocês hoje, em momento Deus já manifestou na sua vida? E Ele se manifesta sempre. Vocês teriam um motivo para falar para o padre? Talvez vocês ficariam calados. Padre, eu não sei. Manifestou na minha vida? Deixa eu ver. Deus se manifesta sempre, gente. Deus está se manifestando na nossa vida o tempo todo. Se eu não estou vendo, é porque eu não estou crendo. Eu não estou crendo. Você está aqui na missa hoje para uma manifestação. Qual a manifestação? O mistério de Deus que vai se dar na Eucaristia. O corpo e sangue dele que vão ser transformados, que antes era pão e vinho, agora vai ser corpo e sangue. Isso é uma manifestação de Deus. Opa, então já tenho uma. Então a gente precisa abrir os nossos olhos, que na nossa vida, todo o tempo está acontecendo isso. Esse ano de pandemia, gente, para vocês, uma linha de reflexão, onde está Deus diante de tudo isso? Aonde está a manifestação de Deus? E nós temos que buscar essa manifestação, porque nós cremos. Se você não acredita, pandemia é mais uma pandemia. Isso, aquilo, é tudo bobagem, tudo. Mas a gente tem que buscar. Sempre Deus está usando de algo, de alguém, para poder falar com a gente. Sempre. Essa é a nossa fé. Então aqueles homens foram e adoraram Jesus. Entraram no lugar, adoraram Jesus, levaram presentes. Quem eram os 3, gente? O nome dos 3, vocês lembram? Não ouvi. Isso, certo. Belchior, Gaspar e Baltazar. Esses são os 3 nomes, não são bíblicos, não está na Bíblia. Isso a tradição da igreja remonta. Outros livros que não estão na palavra de Deus, não estão no contexto da Bíblia, que a tradição acolhe. Então esses livros falam o nome dos 3 reis magos, mas não estão na Bíblia, assim, na nossa Bíblia aqui. Então, esses homens foram ao encontro de Jesus e o adoraram. Agora eu quero pegar duas pessoas, duas imagens aqui do evangelho de hoje. O evangelho de hoje fala de Herodes, o rei, e fala também de um outro grupo de pessoas. Os sacerdotes do templo e os anciãos do povo. Sacerdotes do templo e anciãos do povo sabiam tudo da fé judaica, tudo o que ia acontecer. Tanto que os 3 reis magos chegam e o rei Herodes vai perguntar para quem? Eles chamam os sacerdotes do templo e os anciãos para saber aonde que esse Jesus ia nascer. E eles falam onde eles iam nascer. Percebe a diferença entre as pessoas. Os sacerdotes do templo sabiam aonde ia nascer, sabiam tudo do Salvador, e demonstrou algum interesse de pelo menos investigar a suspeita de que o Salvador teria nascido? Não. Eles sabiam tudo, mas precisou os reis magos ir visitar o Salvador. Eles não, nem aí. Por que o padre está chamando a atenção para isso? Porque muitas vezes é isso que acontece conosco na igreja.
A gente está na igreja, mas a gente já não vê mais Deus se manifestando. Então é fácil eu criticar, é fácil eu julgar, é fácil eu falar mal, é fácil eu me acostumar com os meus pecados e não querer ser uma pessoa melhor. É isso que aqueles homens estavam vivendo. O Salvador tinha nascido, eles sabiam tudo. Para mim tanto faz como fez. Gente, toda a missa a gente sabe que a gente tem entrega de Jesus aqui. E nós viemos na missa, nós viemos para adorar o Senhor. Não viemos aqui porque todo mundo vai, né? Eu também vou, minha avó me ensinou assim, e eu estou lá. Não, você veio para adorar Jesus. Você precisa seguir a fé dos reis magos, não dos sacerdotes do templo, daquele tempo, viu gente? Não dos sacerdotes de hoje, pelo amor de Deus. Então, naquele tempo, eles estavam fazendo tudo errado. E por isso que Jesus vai chamar muita atenção, depois da sua missão de ensinamentos. Ele vai chamar a atenção desses homens, porque eles estão lá, com o corpo e o coração, estão longe de Deus. O coração perto de Deus faz com que a gente vê manifestações do Senhor o tempo todo. Naquela criança que chega e fala bom dia, do nada apareceu uma criança, bom dia. Você já sabe que aquilo ali foi Deus que mandou para você, pô, filho, ânimo, anime-se. Tantos sinais que Deus vai mandando, porque é aquele que tem um coração latente por Deus, que bate segundo a sintonia do coração de Jesus. Ou aquela pessoa fria que vem para a igreja. E aí nós vamos falar da crueldade do rei Herodes. Rei Herodes, gente, olha só, que cobra velha. O rei Herodes, ele pergunta, aonde deveria, chama os reis magos, e fala o que para os reis magos? Vão lá, encontre eles, depois você vem e me fala, que daí eu vou lá adorar também. Mas ele ia adorar? Não, em seguida, os reis magos não voltam, e rei Herodes manda matar todas as crianças de Belém. Todas as crianças, que teriam nascido no período que os reis magos e que os sacerdotes do templo tinham falado. Agora veja a crueldade. A crueldade. Ele fala que vai adorar, não vai, e dá vontade de matar essa criança, porque estava ameaçando o poder dele, e o pior, não acontece. Não fala, não voltam, ele manda matar o restante. Quem são essas pessoas como o rei Herodes na igreja? Aquela pessoa que senta aqui para assistir missa, e quando sai lá fora, aqui fala, oi bem, eu vou te ajudar, tá? Onde você mora? Eu vou lá. Nunca aparece. Ou pior, você está aqui na missa e o padre bateu nessa tecla na hora do ato penitencial. Saiu ali fora, você já começou a falar mal. Isso é a crueldade de uma pessoa. Ela vem, ela usufrui, ela come, ela bebe do sangue de Jesus, usufrui de todo o espaço. Mas acabou de sair daqui, já começa. Gente, quantas pessoas estão assim vivendo hoje esse tipo de fé, como a fé de rei Herodes, ou seja, que não tem fé, mas que fala que vai adorar Jesus, é mentira. Eles vêm aqui com a intenção de pegar algum ponto para poder malhar depois, quando não, são pessoas da própria igreja que trabalham em pastoral, mas que não aceita, o cargo está ameaçado. O cargo está ameaçado e agora vão me tirar do meu cargo. Meu Deus. Aí, né, o rei Herodes mandou matar as crianças. E a que jeito que nós mandamos matar como o rei Herodes nos tempos de hoje? Tem uma forma nova hoje, né? Você já pode falar, padre, a gente mata com a língua. Sim, a língua afiada vai. Já começa a falar mal da pessoa, que talvez poderia entrar no cargo dela, começa a falar mal de todo mundo. Mas hoje tem uma coisa nova. Uma frase típica da internet, né? Joguei a bomba e saí. Ou seja, hoje a gente peca pelos dedos. A gente tecla ou no celular, ou nos notebooks, computadores, e a gente começa a tramar. Vai no grupo da família, você viu a fulana? Então a fulana falou para mim, nunca mais aparece. Foi lá, causou uma intriga na família, detonou todo mundo, arrumou com tudo. Está lá bonita. Quando não, a pessoa usa das pessoas mais frágeis. Aquela pessoa ela é meio fraquinha da cabeça, trabalha para a igreja, eu vou lá, buzino na orelha dela.
Eu falo mal de uma pessoa, invento uma coisa, falo uma coisa de outra, e aquela pessoa toma as dores. E ela começa a falar, e ela começa a lutar por aquilo, e quando chega para o padre pedir, opa, por que você está fazendo isso? As duas, a que começou e a outra que fez. A que começou, fica com um sorriso no rosto, eu sou santa, não fiz nada. Quem falou foi ela. E a outra se matando para defender a causa da Cruella, que tinha inventado tudo e querendo se passar por boazinha no momento que o padre chama atenção. Isso o padre chamou atenção, só um exemplo. Estou falando disso só na nossa linha, mas aqui vale para todo grupo de famílias, grupo de comunidade, grupos dentro do emprego, grupos. E vocês podem perceber que existe esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que quer destruir o outro, que não basta sentir uma ponta de inveja e neutralizar aquilo pedindo a manifestação de Deus para ajudar. Não tem que fazer uma maldade para acabar com qualquer possibilidade de tirar o poder dele, do cargo dele. Gente que se apegou tanto que acha que é o dono. Então, gente, toma cuidado. Hoje o padre deu alguns exemplos para que nós possamos ser pessoas melhores já por esse ano. Não queira ser como o rei Herodes. Para de matar as pessoas através da língua e da digitação. E não queira ser como os sacerdotes do templo, que sabe tudo da igreja, que vem na igreja, mas quando fala de ir atrás dos sinais de Deus, nem sabem explicar mais. Amém?